E hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco delicado, que é a cama compartilhada. A cama compartilhada é um assunto delicado, né? Porque muitos criticam e muitos falam sobre os seus benefícios, né? E aqui hoje eu quero trazer alguns pontos para nos levar a pensar, né? Se você faz na sua casa, se você faz com seus filhos, te levar a pensar de qual é o malefício que isso traz, né? Ou o benefício, né? Então eu vou trazer um pouco na balança alguns pontos, né? E até alguns motivos porque os pais optam por fazer a cama compartilhada. Bom, tudo que a gente faz todos os dias, né? Todas as escolhas que a gente toma no dia e todos os dias se torna um hábito. E a gente pode estar fazendo escolhas ruins e formando aí maus hábitos. E por causa disso, isso é muito difícil de ser mudado. Quando você torna um hábito, se perpetua muito tempo, isso é difícil de ser mudado lá na frente. E eu sei que muitas mães, por conta aí do cansaço, da exaustão, acabam optando por colocar o seu bebê na cama. Eu mesma fiz isso, tá? Com a Alícia, com a minha primeira filha, que hoje tem 6 anos, e com o José. Só que com a Alícia, eu perpetuei esse tempo de cama, né? Até uns 2 anos. Com o José, não. Foi no primeiro mês, alguns dias, só para eu dar uma respirada. E por ter feito a cama compartilhada com a Alícia, eu sei, assim, dos malefícios que ela traz. E eu não quis repetir com o José Henrique. E assim, eu acho que quando a gente está ali nos primeiros meses, né? No primeiro mês, principalmente, que a gente precisa sobreviver, eu não vejo mal, sabe? De colocar o bebê ali na cama. A primeira noite que eu dormi bem com o José foi quando eu coloquei ele na cama e deixei ele mamando, assim, livremente a noite toda. Eu precisava, eu não estava conseguindo dormir bem, não estava conseguindo educar o sono dele, até porque ele tinha menos de um mês. Então, eu precisava de um dia ou de outro colocar ele na cama para eu conseguir dar uma dormida. Então, eu não vejo problema você fazer isso nos primeiros dias para conseguir dar uma respirada. Mas o problema é quando isso perpetua, quando você deixa que essa criança fique ali na cama por muito tempo. Isso porque atrapalha o desenvolvimento da criança e a autonomia. Ela vai gerando ali uma dependência dos pais. E essa dependência vai tornando um hábito de bebezinho, né? A criança cresce, mas ela continua ali com o hábito de bebezinho. E aí, às vezes, ela acorda de 3 em 3 horas, come à noite, chupa a chupeta por muito tempo. Também tem aquelas que mamam por tempo demais, além do tempo esperado ali, por estar na cama. E também tem o uso prolongado da fralda. Então, assim, os pais, eles ficam ali com uma atitude passiva, por não saber colocar uma nova rotina, uma rotina de uma criança maior. Então, isso não é só ruim para os pais, é ruim para a criança também, porque ela não consegue desenvolver uma autonomia de dormir por conta própria. Então, o primeiro motivo para os pais não conseguir tirar os seus filhos da cama é o medo de traumatizar. É aquela frase: eu tenho medo de traumatizar o meu filho. E eu sei que muitos pais amam seus filhos e eles querem respeitá-los, né? E não quer lidar ali com choro, com sofrimento, porque eles veem que os filhos estão sofrendo quando opta por tirar a criança da cama. Só que nem sempre o querer dos nossos filhos é o melhor para eles. Não é porque ele não quer sair da tua cama que isso seja bom para ele. E nós, como pais, como intérpretes da realidade, a gente deve ter ali um posicionamento de autoridade. Porque a gente sabe, como pai, o que é melhor para eles. Exemplo, às vezes eles querem comer doces exageradamente. Isso é bom para ele. Às vezes eles querem ficar beliscando entre as refeições. Isso é bom para as crianças. Então, assim, como pais, a gente precisa determinar o que é bom e seguir com o pulso firme, porque somos a autoridade dos nossos filhos. E como pais, sabemos que precisamos permitir também que eles amadureçam. E essa questão de educar o sono e colocar a criança no quarto faz parte desse processo de amadurecimento. Eles precisam entender qual é o seu papel em casa, qual é o seu papel na família. E aí, como pais, a gente vai estar ali do lado, ajudando a superar qualquer obstáculo. É aquilo, né? A criança chorou no começo do processo ali de colocar no quarto. Você vai atender o choro e vai falar assim: calma, meu filho, está tudo bem. Mamãe está aqui, papai está aqui. Está na hora de dormir. Fecha os olhinhos e vai dormir. É a gente passar essa segurança de que o que eu estou fazendo com você, essa nova rotina, é algo bom para você. E eu estou aqui do seu lado, eu vou te ajudar a superar essa fase, essa etapa. Então, você tirar a criança da sua cama não vai traumatizá-la. Pelo contrário, vai trazer o desenvolvimento, a autonomia para a vida dela. Essa segurança, o saber dormir sozinho é muito importante.
O segundo motivo que leva os pais a não tirar a criança da cama compartilhada é que às vezes o filho é o centro da casa. O meu filho é o centro da casa, né? Tudo da casa gira em volta do reizinho ou da rainha da casa. E isso é muito ruim. Tem até pai que vai dormir no chão. Gente, isso não é legal. Colocar o pai para dormir no chão para a criança ficar na cama. Isso é um grande erro, porque a criança, ela tem que ter ali uma identidade biográfica de que antes dela chegar, existia um casal. Existia ali o pai e a mãe, e foi através do pai e da mãe, do amor do pai e da mãe que ela nasceu. Então, a gente não pode colocar o nosso filho como se fosse algo mais importante da casa, porque as pessoas mais importantes da família, parece até assustador dizer isso, né, nessa cultura atual, é o casal. O casal é o principal, porque se o casal ali não está bem, a família, ela vai para ir para frangalhos, né? A segurança dos filhos é o pai e a mãe, é o casamento ali alicerçado. Então, o casal, ele precisa permanecer depois da chegada do filho. Eles precisam sentir-se amados, eles precisam se relacionar. Tempo de casal, tempo juntos e vida sexual. Como se há uma vida sexual se a criança está dentro do quarto? Aí tem pessoas que falam, ah, mas tem a casa inteira. Tá, gente, pode ter a casa inteira, mas será que rola isso com frequência? Ou é uma vez ao mês? Eu acredito que a cama, o quarto do casal ali, é o leito sagrado. É onde acontece o matrimônio, é a intimidade do casal. E essa cama, ela não pode ser violada com outras prioridades. Entendeu? A intimidade do casal tem que continuar depois dos filhos. Existe ali um tempo ali do puerpério, um tempo ali para poder se adaptar à chegada do filho, realmente é muito difícil. Nos primeiros meses, você ter ali, ter relação sexual, eu sou mulher, eu sei o que é muito difícil. A primeira vez depois do puerpério é doideira. Mas a gente tem que se esforçar para voltar. A mulher se esforçar para voltar à vida sexual e o homem, momento de se purificar, de segurar as pontas. Você vai ter que segurar e não vai ter sexo nesse momento. Vai ter que respeitar ali um momento de resguardo e apoiar a sua esposa, trazer descanso, ajudar a cuidar do bebê, ajudar a colocar para dormir no meio da noite, ficar com o bebê para a mãe dormir, descansar. Então, isso tem que ser muito bem conectado, tem que ser muito bem alicerçado. É a parceria do pai e da mãe. Entendeu? Então, o casamento dos pais é o porto seguro. Então, precisa ser cultivado, mesmo depois da chegada do bebê. Então, por isso que a cama compartilhada atrapalha. É um dos pontos que atrapalha o casal. Porque a criança ela não vai querer sair dali. Não existe uma idade para a criança sair da cama. Uma vez ali, existem relatos de que tem criança até de 12 anos dentro do quarto dos pais. Às vezes até sai da cama, aí vai pro colchão no chão. Só que eu vejo isso como um grande perigo. Por quê? Às vezes os pais, eles esperam o filho dormir para fazer relação sexual. Só que a gente tem vários despertares à noite, né? Nós adultos também temos. Às vezes a gente acorda porque a gente ouve um barulho no quintal, ou porque tá com frio, para ajeitar a coberta. E os nossos filhos também podem ter esses despertares na hora da relação sexual. E a gente não vai saber se eles acordaram ou não, porque o ato em si é algo muito vergonhoso para a criança. É algo que dá medo, é meio assustador. Então a gente não sabe se eles vão ver alguma cena, se eles vão ouvir algum barulho. Então é algo muito estranho. E isso sim pode traumatizar a criança. Ela vê os pais tendo relação sexual. Aqui em casa a gente tranca a porta com as crianças, mesmo as crianças dormindo, mesmo com a segurança. É porta trancada. A gente nunca sabe. A gente não sabe que horas a criança vai acordar, o que pode acontecer. Então eu acho que tem que ter essa segurança de porta fechada e criança fora do quarto. Outro ponto que leva os pais não tirarem as crianças da cama é comodidade. A preguiça de educar o sono da criança. Né? Passou ali os meses do bebê, aprendeu a dormir, privação de sono, a mãe nunca mais quer passar por privação de sono, nunca mais quer ter uma noite conturbada. Então ela vai meio que empurrando com a barriga, né? Porque educar o sono da criança dá muito trabalho, gente. Dá trabalho. E quanto mais velha essa criança vai ficando, pior. Pior no sentido de vai dar mais trabalho ainda, porque ela já tem consciência. Então, educar exige paciência, esforço, sacrifício e resiliência. A gente precisa disso para educar o sono da criança. E para colocar o filho para dormir na própria cama e no próprio quarto, é preciso lidar com choro, reclamação, noites turbulentas e a firmeza na decisão. Uma vez que você tomar a decisão de fazer isso, leve adiante, leve até o fim. Muitos pais, ou mães, para falar melhor, por quê?
Por que mães, para falar melhor? Porque às vezes a questão da cama compartilhada é uma decisão da mãe que o pai acaba acatando pela necessidade. Tipo assim, a mãe decidiu, a criança tá ali e o pai vai levando assim com a barriga porque a criança tá ali, né? E às vezes o marido nem tá satisfeito com isso. Qual marido quer dormir no chão ou quer uma criança no meio? Gente, dormir com criança no meio é horrível. É horrível. É criança chutando, empurrando. Ninguém dorme direito. Então, assim, acaba que nem dá pra três na cama, dependendo do tamanho da cama, né? Então, muitas mães, às vezes, preferem não passar por esse desgaste de educar o sono e acaba perpetuando isso, empurrando com a barriga, como eu disse, né? E o problema é que os filhos crescem e não querem sair da cama. E acaba que eles se tornam dependentes dos pais e só vão dormir quando os pais vão dormir, né? Fica dependente ali do pai e da mãe e os pais não conseguem ter até nem tempo junto para ver um filme, para conversar, para cultivar ali um relacionamento, porque os pais estão acordados até 11 horas, meia-noite, e a criança tá ali e vai dormir junto com os pais. Então não há relacionamento, não há casamento que sobreviva a isso. E maternidade, sanidade. Eu falo, para eu ser uma mãe melhor, eu preciso de um tempo sozinha. Um dos meus hobbies preferidos é acordar mais cedo antes das crianças. Não porque eu amo acordar cedo, não, porque eu amo dormir. Mas é porque eu preciso de um tempo para organizar minha mente. Eu preciso ter um tempo para fazer as coisas que eu gosto. Eu preciso ter um tempo para estar com meu marido. Deus é tão perfeito que ele fez o tempo de sono necessário diferentemente. Porque as crianças precisam de 12 horas para dormir e o adulto precisa ir de 6 a 8 horas para dormir. Então aí vocês têm um tempinho, 4 horas, 5 horas, para fazer o que vocês precisam fazer. É à noite o tempo do casal e de manhã o tempo da mãe para ficar sozinha, porque ficar sozinha também é maravilhoso. Então, o tempo de fazer o exercício, eu corro de manhã, às vezes eu leio a Bíblia, às vezes eu leio um livro, eu estudo, eu monto o que eu vou falar aqui no vídeo, ó, tá tudo escritinho, tudo montado. Eu pego tudo que eu estudo e vou anotando. Então, é muito importante, tá, gente? Então, assim, eu sei que é muito difícil, tá? Não tô aqui pra julgar. Eu fui uma mãe que fui perpetuando isso com a Alicia, mas teve um dia que eu falei, basta. Porque eu vi que isso estava afetando o meu relacionamento. Eu e meu marido, a gente não conseguia mais ter uma vida de casal. Porque a gente tinha uma criança ali no meio. Então é muito importante a gente deixar a comodidade, deixar a preguiça, sofrer um pouquinho, porque as crianças elas aprendem rápido, tá? Às vezes, se você tiver firmeza ali para educar o sono durante um mês, ela pega. É só você não deixar isso pra lá. Eu vou fazer um vídeo falando como que eu eduquei o sono da Alicia, tá? De 2 anos. Para de repente ajudar aí alguma mamãe, um papai para fazer esse processo. O quarto e último ponto que leva à cama compartilhada é aquela frase. É normal, muitas pessoas fazem cama compartilhada. E isso é normal, isso é bom até para o vínculo dos pais com os filhos. Isso daí é bom para fortalecer o vínculo. Gente, isso é balela. Não é porque todo mundo faz que seja bom. O senso comum, gente, às vezes não é verdade. A gente não pode normalizar as escolhas erradas só porque todo mundo faz. E às vezes trazer consequências para nossa casa, né? Frases como, todas as crianças dormem com os pais. Todas as crianças comem de madrugada, é normal. Aí é normal a criança com 5 anos chupar chupeta. Isso acontece, é normal. E infelizmente não é, gente. Como eu falei, o senso comum nem sempre está certo. Não é porque todo mundo faz que esteja certo. A gente tem que pesar na balança as nossas escolhas, correr atrás e estudar. Realmente isso está certo? Isso está sendo bom para sua casa? Tenta analisar o que mudou depois que os filhos chegaram. Se isso está fazendo bem para o seu relacionamento, para o seu casamento. Se está fazendo bem para o seu sono também. Se está fazendo bem para a sua maternidade. Coloca na balança se realmente isso é bom. Na verdade, o normal mesmo, o certo mesmo, é que as crianças durmam no próprio quarto. Se não fosse normal, ninguém ia preparar um quarto para a criança com enxoval, com berço. Então, o normal é que elas durmam no seu próprio quarto. O normal é que comam bem e comam de tudo. O normal é que saibam arrumar sua própria cama, que tenham um mínimo de ordem, que sejam educadas em bons hábitos e que façam sua própria higiene, dependendo ali da idade. Então, as crianças, elas precisam se desenvolver, evoluir, amadurecer. A gente precisa deixar que elas andem com suas próprias pernas. E como pais, orientá-las no caminho. Então, o caminho é árduo mesmo, é suado. E a gente precisa sair da zona de conforto. Precisamos parar de dar desculpas. E o quê? Estudar. Estudar sobre o assunto. É muito importante a gente estudar sobre a criação de filhos, sobre os bons hábitos, sobre educar o sono. É arregaçar as mangas, se sacrificar e sermos intencionais em tudo. A intencionalidade deve ser em tudo. Nos estudos, na comida, na brincadeira. Então é isso, gente. A cama compartilhada
precisa ser muito bem pensada, né? Como eu disse. Às vezes é uma necessidade que surge quando o bebê nasce. E tudo bem a gente suprir as necessidades, porque a gente está sobrevivendo, é muito difícil passar pelos primeiros dias. Mas aos poucos a gente pode ir colocando ordem na rotina, colocando ordem nas coisas e começar a pensar e desapegando um pouco essa criança. Porque o bebê ele vai entendendo que ele é um indivíduo que não faz parte da mãe. Então a gente pode ajudar, por mais que seja difícil, árduo, tem como, tá? Tem como educar o sono do bebê, educar o sono da criança, seja sua criança aí com 6, 8 anos, nunca é tarde. É possível fazer isso com muito amor e sacrifício, tá? Se vocês gostaram do assunto, curtam, comenta. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como eu eduquei o sono da minha filha com 2 anos, tá? Espero ter ajudado.